Fala galera, André Souza na área e bem-vindos a mais um episódio do Passageiro Apreendedor. Para quem não me conhece, eu criei esse canal para tornar mais produtivo o meu momento em trânsito, sendo indo para o trabalho, sendo voltando para o trabalho, indo para alguma reunião, enfim, para tornar mais produtivo aquele momento que às vezes chega até a ser maçante, né? Ser pesado, né? Porque ficar no trânsito é muito chato. E aí eu resolvi que não só ia mais absorver conteúdo, mas também ia compartilhar conteúdo com mais pessoas no intuito de ajudar futuros empreendedores, empreendedores momentâneos, pessoas que estão querendo entrar, enfim. A ideia era ajudar mais pessoas. E aí eu resolvi que eu ia compartilhar, afinal 2019 completa 20 anos que eu empreendo. E aí eu queria de repente mandar isso para mais gente, tentar atingir o maior número de pessoas, para que as pessoas pudessem de alguma forma utilizar esses meus vídeos, esses meus conteúdos, para tentar trazer alguma coisa de bom na vida delas. E se eu conseguir isso, para mim já é de grande valia. Legal? É isso aí. Galera, é o seguinte, para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho, fazer uma contextualização da minha história para entender qual que é o motivo desse canal. Eu sou um cara que sou meio preocupado com moda, né? Tendência não, mas com moda. Alguns assuntos eles vêm à tona, as pessoas falam muito, começa sempre um movimento em torno daquilo. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que estudam, vão atrás e conseguem fazer um filtro, conseguem adequar a sua vida e conseguem sim pegar tudo isso que está acontecendo e adaptar para o seu dia a dia de modo a se dar bem, a conseguir passar de estágio, enfim. Mas tem pessoas que levam muito ao pé da letra e às vezes acabam colocando os pés pelas mãos e acabam se prejudicando, tá? Então eu tô falando, e eu vou falar exclusivamente de propósito e causa, tá? Muito se fala que você tem que ter um propósito maior, você tem que ter um porquê maior para empreender, porque empreender só por dinheiro não dá certo, geralmente dá problema, as pessoas não conseguem ter um resultado satisfatório. Isso é verdade, eu concordo 100%. Eu empreendo há 20 anos, corri sempre atrás do dinheiro quando tive uma condição financeira legal e o avião apontou para cima e eu ia com certeza atingir a minha independência financeira muito rápido. Eu entendi que dinheiro também não era tudo aquilo e eu me senti inútil naquela ocasião e eu larguei tudo e fui tocar outro projeto no qual eu acreditava, porque eu tinha um porquê e um propósito maior, tá? Então, entrei nesse projeto por conta de não estar feliz no antigo negócio. Quando meu filho nasceu, eu queria ficar com ele, queria ter uma vida um pouco mais de flexibilidade, queria vê-lo crescer, queria participar da vida dele. E aí eu resolvi que eu ia largar tudo e ia começar um novo projeto, mas esse projeto precisava ter algo mais, precisava trazer mais valor, precisava ser alguma coisa que me motivasse. E aí eu comecei a estudar, fiquei muito preocupado quando a minha esposa o amamentava, que quando ele saísse do peito, como diz, né, na linguagem popular, o que esse cara ia comer? Nessa época eu tinha supermercado, eu era sócio de uma rede de supermercado, e na minha prateleira, na época só tinha ultraprocessado, a gente não tinha orgânico ainda na prateleira, não tinha nada saudável, não existia um setor saudável dentro do supermercado, e aquilo começou a me atrapalhar muito, virou uma angústia, virou um incômodo. E aí eu comecei a estudar o que eu poderia fazer por isso e tal. Nessa época também, a minha esposa, quando engravidou, ganhou bastante peso. Eu, consequentemente, ganhei bastante também, porque eu era super parceiro dela. E aí ela comia, eu comia também. Eu embarquei junto com ela e a gente acabou ganhando peso. Agora precisava perder peso. Aí contratamos uma nutricionista, aí contratamos uma cozinheira para fazer. Ela fazia, deixava congelado, aquilo não me agradava. Chegava no final de semana, eu queria comer alguma outra coisa com um tempero diferente, um outro tipo de comida, não tinha opção. Entrava no delivery, só tinha pizza e yakisoba naquela época. E nem faz tanto tempo assim, faz 4 anos. E aí aquilo começou a me incomodar, eu falei, pô, tá aí, tem um lugar. Eu já tinha um mercado, fazia compra, conseguia comprar em quantidades, comecei a estudar. E aí fui estudar, fui conhecer orgânico, fui conhecer o movimento, fui pra fora, participei de workshop, fiz um monte de coisa pra validar. Fiz um plano de negócio, criei marca, criei tudo do zero. Tirei a minha ideia da cabeça, pus no papel e realmente criei do zero. E chegou um momento que eu falei, vou largar tudo, vendi minha parte e fui tocar meu negócio. De lá pra cá eu venho trabalhando esse tempo todo sem Prolabore, então são 4 anos sem ganhar Prolabore, são 4 anos reinvestindo meu dinheiro, tudo que eu tinha, carros, aplicações, investimentos, eu reverti tudo na empresa, tudo em prol de conseguir levar uma alimentação saudável, orgânica, com embalagem sustentável, fazendo todo o processo da cadeia correto, pra gente colocar isso no mercado.
coloquei no mercado via e-commerce, as coisas começaram a ir bem, coloquei nas academias, a aceitação foi mais ou menos, porque não existia um engajamento tão grande quanto se falava. E, então assim, eu fui tentando, fui pivotando, acertando, mudando, errando, consertando rápido, e a gente foi tentando. Aí chegou um momento que eu abri um quiosque no shopping para levar esse tipo de alimentação para a praça de alimentação. Levei para a praça de alimentação uma alimentação fresca, natural, orgânica, saudável, balanceada, nutricionista por trás, enfim, fazendo toda a coisa correta, com embalagens sustentáveis, fazendo todo o processo, toda a cadeia, um trabalho maravilhoso, porque essa era a causa, essa era a minha causa. Levar comida de verdade para as pessoas, porque já que a expectativa de vida do ser humano está aumentando cada dia mais, com qual qualidade de vida a gente vai chegar e atingir essas expectativas? Então acredito ainda que comendo bem, desde já, a gente vai ter uma saúde muito melhor a longo prazo e, consequentemente, a gente vai atingir as expectativas com qualidade de vida. E aí, levei isso para a praça de alimentação, a gente fez além de levar uma alimentação saudável, eu levei um sistema e um modelo de negócios muito simples, né? E uma opção muito simples, as pessoas pegavam a comida pronta, aqueciam na hora e comiam no lugar, ou seja, comiam em muito pouco tempo, sem esperar, sem nada, e aí comiam e poderiam usar o horário de almoço para fazer outras coisas, para ler, para conversar, para bater papo, para namorar, enfim, para fazer qualquer coisa que fosse importante, que não ficar esperando uma senha, um atendimento, enfim, a coisa era muito, muito rápida. E aí, ou seja, por trás do meu negócio tinha uma causa, um porquê muito grande. Esse negócio começou por um incômodo que eu tive, preocupado com o que meu filho ia comer no futuro, já que nas prateleiras só tinham ultraprocessados. Depois fui conhecer os orgânicos, entender a importância do orgânico, sustentabilidade, cuidado com o solo, rastreabilidade e procedência dos produtos, sabe? Entender todo esse processo, toda essa cadeia. E fiquei encantado com tudo isso. E falei, pô, isso dá negócio, isso vai dar certo. E fui pra frente, sabe? Angariei sócios, angariei colaboradores, investi tudo que eu tinha, abri mão de Prolabore, abri mão de, virei noite, piquei couve, piquei cebola, chorei com cebola, fiz tudo, trabalhei em todas as etapas, apesar de não ser o meu negócio. E depois a gente vai falar disso num outro vídeo, num outro momento, que talvez também o fato de não ser a minha praia principal, né? Porque eu criei a marca, eu sou formado, vocês sabem, eu sou publicitário de formação, utilizei minha formação e todo o know-how que eu tinha de mercado para desenvolver marca, para desenvolver embalagem, para desenvolver conceito, para desenvolver tudo, e precisei de uma estrutura de ajuda, né, com sócios, com colaboradores, para desenvolver produto. A gente conseguiu fazer uma história bacana, todo lugar que eu passei, todos os eventos que eu fiz, a gente foi validado, trabalhei, fiz eventos para classes diversas e a gente era validado em todos os sentidos, fui procurado por nutricionistas, enfim, fizemos várias parcerias com academias renomadas de São Paulo, enfim, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez em prol de conseguir um resultado. Acontece que, assim, eu fiquei muito preocupado com a causa, eu fiquei muito preocupado com o meu porquê me fazia acordar cedo, o meu porquê me levava a fazer as coisas com prazer, com motivação. Só que eu acredito, e é isso que eu vim falar aqui pra vocês, que vocês precisam tomar cuidado, porque mesmo que você tenha um propósito, uma causa, um porquê muito maior, que não seja a grana, porque a grana é consequência do seu trabalho, você não pode cegar a ponto de achar que a causa e o propósito vai trazer o resultado para sua empresa, que ela vai fazer a sua empresa perdurar, que ela vai fazer a sua empresa faturar, que ela vai fazer... E aí tem uma linha tênue, aí tem que ter um cuidado nesse momento, porque é muito bonito, né? É muito bonito, você vê várias histórias de pessoas que têm um propósito, que têm um porquê muito grande, só que aí eu comecei, e aí eu vou continuar um pouco mais, depois eu volto. E aí é o seguinte, a empresa, ela não dava o resultado financeiro. A gente vendia, e aí a gente alinhou o preço, a gente conseguiu, eu fiz uma loucura lá atrás, de começar com um produto num preço baixo, eu pagava o produto para que as pessoas recebessem um produto a preço justo, porque naquela época eu comprava muito pouco, até porque nem tinha muita opção. Aí eu fui comprando, a gente foi aumentando demanda e tal, a gente conseguiu começar a comprar melhor, e aí a gente conseguiu aumentar a nossa margem, e aí a gente organizou tudo, participamos de
consultoria, de cursos, workshops e tal, e a gente foi adequando, foi precificando corretamente, sempre em prol de conseguir trazer para o mercado algo que tivesse um diferencial, né? Sair da ideia do congelado, a gente não tinha comida congelada, isso também atrapalhava um pouco a operação, porque o nosso produto também tinha um shelf life de 7 dias, isso aí também era meio complicado, mas enfim, nós tínhamos uma causa, nós tínhamos um produto, mas eu já falei bastante sobre isso, expectativa versus realidade, e eu, depois disso, eu acredito que existe um verdadeiro abismo entre expectativa e realidade. As pesquisas apontam que 71% da população brasileira diz se preocupar com a alimentação saudável, porém a gente atravessa um problema econômico muito grande, e eu acho que hoje as pessoas até se preocupam com a alimentação saudável, porém elas precisam se preocupar mais com o que cabe no bolso. Então eu acho que isso também atrapalhou um pouco. Enfim, a gente chegou num momento que resolveu que ia dar uma pausa na operação para tentar entender o que estava acontecendo e para a gente ver o que a gente vai fazer no futuro. Então, e aí a gente deu uma pausa, estamos estudando uma série de coisas de mercado e tal, a empresa está pausada, e aí o que eu descobri? Eu comecei a estudar mais, né? Porque a gente, quando a gente estuda para fazer as coisas, eu estudo constantemente, mas quando acontece alguma coisa aqui no meio do caminho que não dá muito certo, a gente começa a estudar mais, né? E aí, antes eu entendia, eu lia livros, eu lia biografias, eu assistia a estudos de casos de sucesso, e eu ficava prestando atenção no sucesso, nas coisas que deram certo e tal. E aí, eu comecei a analisar para uma outra ótica. Tipo assim, quais são as empresas que hoje têm um propósito? Que fazem alguma coisa, que tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental. E comecei a analisar quando é que isso começou, de onde isso surgiu. E eu percebo hoje que muitas empresas nas quais eu sou fã número 1 delas, dos empreendedores, dos seus idealizadores, elas sim têm causa, elas sim têm propósito, mas elas fizeram um caminho diferente, no qual eu acho que foi um dos meus erros. Primeiro, elas surgiram no mercado, trabalharam pesado, se consolidaram de certa forma, tornaram-se sustentáveis financeiramente, e aí começaram a implementar toda aquela causa, aquele propósito na empresa. Porque quando eles começaram, existia sim um objetivo muito grande, um porquê muito grande, mas eles não partiram desde o início com esse porquê muito grande. Eles partiram para manter uma empresa, para conseguir chegar num ponto onde eles tinham estrutura, eles eram sustentáveis financeiramente, e aí sim começar a colocar em prática aquilo que os movia, o objetivo deles. Então eles foram galgando degrau a degrau, até chegar a implementar as causas, né? Porque daí o cara tem sustentação, o cara tem um alicerce muito grande, o cara tem grana, o cara tem estrutura, o cara tem nome, tem força no mercado, e aí a coisa consegue ser mais fácil. Não que ela seja muito fácil, mas ela consegue ser um pouco mais fácil. Agora, quando você coloca a causa em primeiro lugar, você pode ser cegado, igual eu fui. Então, eu acredito ter ficado cego com a minha causa, com o meu propósito, e aí eu não percebi que a empresa precisava ser sustentável financeiramente antes de qualquer coisa. Então, se a empresa não é sustentável financeiramente, ela não te dá gordura, não te dá fôlego para você alcançar os seus verdadeiros objetivos. Tá? Por quê? Porque é muito difícil, principalmente num país igual ao nosso, onde a gente enfrenta altos e baixos todos os dias, é muito difícil você implantar uma causa. As pessoas até estão aptas a entender, a aceitar tudo isso e a participar. Porém, precisa também caber no bolso. Porém, também precisa fazer parte da realidade delas, estar no dia a dia delas. Então, é um tanto complicado a gente ficar muito... Não é muito, né? Analisar só a causa. Então, precisa tomar um cuidado grande com isso. A gente precisa realmente prestar atenção, porque é um assunto que está muito em alta, as pessoas falam muito sobre isso, e a gente precisa tomar cuidado para a gente não se prejudicar durante a nossa trajetória. Porque eu ouvi isso recentemente de uma pessoa falando, eu posso até não entender do seu mercado de comida saudável, eu posso até ter falhado em algumas coisas, porém,
tem um mantra de empresa que é assim: você precisa vender mais e faturar mais do que você gasta, senão a conta não fecha, senão você não consegue atingir os resultados e os objetivos. Então, muito cuidado, defina assim sua causa, coloque a sua causa como meta, sabe? Se você puder andar paralelamente causa versus empresa versus metas e tal, e você conseguir andar junto, né? Junto, você o faça. Se você tiver que escolher entre sustentabilidade da empresa e causa, escolha primeiro sustentabilidade da empresa, sustentabilidade financeira. Ganha corpo, ganha lastro, cria um alicerce forte para que você possa ter condições de bancar a causa da sua empresa durante o tempo que for necessário. Porque as mudanças, elas doem nas pessoas, o novo incomoda. Então, se isso incomoda, se o novo incomoda, se o novo dói, não vai ser fácil você implantar. Então, e como não é fácil implantar, você tem que ter gordura, você tem que ter estrutura suficiente para bancar isso, tá? Porque é uma linha quase imperceptível, só que ela cega. E aí eu não quero que você passe pelo o que eu passei, para que você não enfrente o que eu estou enfrentando, porque é muito difícil. Esse momento que eu estou agora, eu estou junto com outras pessoas tentando identificar algo para que a gente possa fazer, para que a gente não perca todo o nosso investimento, toda a nossa dedicação, para que a gente possa dar a volta por cima, para que nem que a gente tiver que deixar a empresa pausada, igual eu disse, vamos pausar a empresa, sabe? Vamos partir por um outro caminho em prol da gente conseguir tudo que a gente precisa de estrutura para aí sim retomar com aquilo que eu acho que é o futuro da humanidade, que é a alimentação saudável, que é um país mais sustentável. Só que isso, infelizmente, está longe da realidade do nosso país nesse momento. Inclusive, eu estou falando aqui esse vídeo, hoje é dia 28 de agosto, né? A gente está passando por um problema gigante, uma discussão enorme sobre queimada, se é criminosa, se não é criminosa, se é por dinheiro, se não é por dinheiro, enfim. É um problema de meio ambiente, é um problema que aparentemente todo mundo se preocupa e na verdade eu acho que ao mesmo tempo pouca gente se preocupa de verdade. Mas enfim, há controvérsias de tudo que a gente fala, a gente precisa focar em alguma coisa, entender o que acontece, mas no final, a gente que é empreendedor, que acorda cedo todos os dias para colocar algo em prática, para trazer melhoria para pessoas, para mudar realmente a vida das pessoas, a gente tem que tomar um cuidado imenso, porque o nosso país, a nossa economia é como se fosse uma montanha russa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes não é questão nem do cliente, o consumidor, aceitar o produto, é questão que não cabe no bolso dele. E aí ele não pode colocar em risco a alimentação dele, da família, dos filhos, por conta de que ele sabe sim a importância de comer saudável, mas ele entende que comer saudável ainda é mais caro. Ele entende que não cabe no bolso. Então ele vai fazendo alguns paliativos, tentando adequar cardápio, tentando fazer alguma coisa dentro da casa dele. Então, enfim, são algumas mudanças que precisam acontecer, mas não só de pessoas, mas de economia, de condição de país, de conscientização, enfim. Eu tô aqui para falar para vocês que eu tô trabalhando, tô pensando, tô descascando um abacaxi enorme para tentar entender o que fazer nesse momento, para tentar achar o caminho. Mas mais uma vez, antes de você fazer uma escolha, tenha sim a sua causa, tenha seu propósito, porque ele vai te levar longe. Ele vai fazer você abrir mão de muita coisa, vai fazer você fazer o que você não gosta para chegar onde você gosta. Mas enfim, entenda que é uma linha tênue entre o sucesso, a causa e a situação financeira da sua empresa, tá? Existe uma linha muito tênue e você tem que tomar cuidado para que ela não cause, que a causa e o propósito não te cause cegueira e não te faça ir só pelo caminho de contar uma história bonita. Mas você tem que ter uma empresa financeiramente sustentável, senão você não consegue segurar a causa. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não é assinante, assina o canal, tem um monte de vídeo bacana, tem diversos quadros dentro do canal do Aprendedor.
E lembre-se, para ser um empreendedor, você precisa, antes de mais nada, ser um aprendedor nato. Tem que estar aprendendo o tempo todo, tem que estar buscando informação, conhecimento, para estar preparado para as mudanças que elas acontecem numa velocidade meteórica hoje em dia, e a gente tem que estar preparado, e quanto mais conteúdo, mais conhecimento, melhor preparado a gente vai estar para qualquer situação. Legal? Muito obrigado e até a próxima em mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Valeu!